Dando continuidade, então, nas nossas aulas sobre ligações químicas, hoje a gente vai falar da ligação covalente. Então, a gente viu que os átomos interagem entre si para adquirirem estabilidade de um gás nobre. Se ele tiver só uma camada, ele vai ficar estável com 2 elétrons, assim como o hélio. Se ele tiver mais de uma camada, ele vai ficar estável com 8 elétrons. Assim acontece com a maioria dos átomos. E aí, essa estabilidade pode ser adquirida por meio de ligação iônica ou por meio de ligação covalente. Tá? A ligação iônica a gente viu na aula passada, um perde elétrons formando o cátion, ficando positivo, e o que ganha elétrons forma o ânion, ficando negativo, e eles interagem aqui, né, por meio dessa atração eletrostática. Então, o positivo atrai o negativo, e os dois ficam estáveis. Aqui na ligação covalente, a gente vai ver que ninguém perde, ninguém ganha. Eles vão compartilhar elétrons para adquirir essa estabilidade. E aí, o tipo de ligação estabelecida vai depender, então, da diferença de eletronegatividade entre os átomos. Lembrando que a eletronegatividade é a tendência que o átomo tem em atrair elétrons. Ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Os gases nobres não entram, né, nessa fila, porque eles já estão estáveis. Então, o flúor é o átomo mais eletronegativo e o frâncio o menos eletronegativo. Quando eu uno um átomo muito eletronegativo com um pouco eletronegativo, esse aqui que é mais eletronegativo, muito mais, né? Ele atrai tanto o elétron desse que ele acaba retirando. Sendo assim, metal e ametal formam a ligação iônica. O metal perde elétrons, porque é pouco eletronegativo, e o ametal ganha elétrons, sendo muito eletronegativo. Ou então metal e hidrogênio. O metal perde e o hidrogênio ganha. Se a diferença de eletronegatividade não for tão grande, então eles não vão formar ligação iônica, mas sim ligação covalente. Eles vão compartilhar esses elétrons. Ninguém tira, ninguém ganha. Então, ligação covalente ocorre entre ametal e ametal ou ametal e hidrogênio, certo? Então, resumindo, a ligação covalente ela ocorre entre ametal e hidrogênio, ou então hidrogênio e hidrogênio. Então, o hidrogênio, gás H2, ele é formado por uma ligação covalente entre esses dois hidrogênios. A maioria dos átomos compartilharão elétrons para adquirirem estabilidade de um gás nobre. Então, se ele tiver uma camada, ele fica estável com 2 elétrons, mais de uma, 8. Então, vamos resumir assim. O hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, o restante com 8 elétrons. Tem algumas exceções, mas no geral, hidrogênio com 2 elétrons, o restante com 8 elétrons. E ela se estabelece a partir do compartilhamento. Então, ninguém ganha, ninguém perde, eles compartilham elétrons formando compostos moleculares. Então, compostos moleculares são aqueles que fazem ligação covalente. Quando não, são compostos iônicos, ou então metálicos. Né? Nós temos uma terceira ligação, que é a ligação metálica. Na próxima aula a gente vai falar sobre ela. O par pode ser formado por um elétron de cada átomo ou 2 elétrons do mesmo átomo. Então, esses elétrons sempre serão compartilhados aos pares. Esse par, essa dupla, pode ser uma dupla do mesmo átomo compartilhando, ou então um elétron de cada átomo, que é a mais comum. Então, quando dois átomos compartilham um par de elétrons, a gente diz que se estabeleceu uma ligação simples e a gente representa com um tracinho. 2 pares de elétrons, ligação dupla, 2 tracinhos. 3 pares de elétrons, ligação tripla, 3 tracinhos. Então, entre dois átomos, o número máximo de ligações que pode ocorrer é uma ligação tripla. Quem delimita isso são os orbitais, então é uma questão espacial. Lembra dos orbitais que eu apresentei para vocês? Então, um átomo pode fazer 4 ou mais ligações, né? Tem uns que ultrapassam o octeto, então eles podem fazer mais do que 4 ligações. Mas a maioria deles fazem até 4 ligações, podendo ser uma tripla e uma simples, 4 simples ou 2 duplas, certo? E aí nós podemos, então, representar, né, essas ligações covalentes de 3 formas, ou essas moléculas. A primeira, que vocês já conhecem, é a fórmula molecular. Ela vai indicar a quantidade de átomos dentro dessa molécula. Então, por exemplo, se eu perguntar lá qual é a molécula da água, vocês vão dizer H2O.
Por quê? Porque tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui, do gás carbônico, CO2. Então, aqui eu tenho 1 carbono, né? Quando não tem nada na frente do elemento aqui, é 1. Então, 1 carbono e 2 oxigênios. Essa é a fórmula molecular. Na fórmula eletrônica ou de Lewis, né, a gente vai representar os elétrons participantes dessa ligação. E na fórmula estrutural plana, a gente vai representar só os elétrons que foram compartilhados. E aí, para cada par, a gente coloca um tracinho, igual eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, para montar a fórmula de Lewis e, consequentemente, a fórmula estrutural plana, eu preciso de 3 etapas. Primeiro, vou definir quem vai ser o meu átomo central. Lembrando que as moléculas, elas são sempre simétricas, tá? Então, se eu tenho 2 átomos apenas na molécula, basta eu colocar um do lado do outro, né? Mas se eu tenho mais de 2 átomos, então eu vou ter que definir quem fica no centro e quem vai ao redor. Então, o átomo central vai ser o que tiver em menor quantidade e o que fizer mais ligações. Como eu sei quantas ligações um átomo vai fazer? Pelo número de elétrons na última camada. Lembrando que são sempre os elétrons da camada de valência que fazem, que participam da ligação química. Então, se eu olhar lá, o carbono está na família 4A. Ele tem 4 elétrons na última camada. Para 8, falta quanto? Mais 4, certo? Então, ele vai precisar fazer 4 ligações. O oxigênio, cada oxigênio está na família 6A. Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, para 8, faltam 2 ligações. Então, o carbono precisa fazer 4 e o oxigênio precisa fazer 8. O carbono faz mais ligações. E, além disso, ele está em menor quantidade, ó, ele tem um só. Então, ele vai no centro. Então, eu coloco esse carbono no centro com os 4 elétrons dele, tá? Os 4 elétrons dele aqui são os pretinhos, tá? Vamos fazer assim. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui está invertido, mas tudo bem. Coloco os 4 elétrons do carbono. E aí, eu vou colocar 2 oxigênios em volta do carbono. Pode ser em cima e embaixo, ou de um lado esquerdo e direito. Tanto faz, desde que esteja simétrico. Então, coloco o oxigênio aqui com os 8 elétrons dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ops, 8 não, 6, né? Porque ele está na família 6A. E o outro oxigênio com os 6 elétrons também. Ok, defini o átomo central, o que fizer mais ligações tiver em menor quantidade. Distribuí os átomos simetricamente ao redor do átomo central. E agora eu vou compartilhar os elétrons de fora para dentro, observando sempre se o átomo central já adquiriu estabilidade. Então, eu vou começar por esse oxigênio aqui, ó. Ele não tem 6 elétrons, ele precisa de mais 2. Então, ele vai compartilhar 2 elétrons com o carbono, certo? Então, ele compartilha esse elétron, então, eu pego um pretinho do carbono e o vermelho do oxigênio. E outro vermelho do oxigênio e o outro do carbono. Agora, esse oxigênio ficou estável, porque ele tem os 6 elétrons vermelhos dele, mais os 2 que estão sendo compartilhados aqui pelo carbono. Então, 6 mais 2, 8 ficou estável. E o carbono, né? Sem considerar que ele fez ligação aqui já, ó. Vamos por partes. O carbono tinha 4 elétrons e agora ele tem mais 2 aqui do oxigênio. Então, ele está com 6. Ele precisa de mais 2. E esse oxigênio aqui também precisa de mais 2. Então, compartilha 2 pares aqui de elétrons. E agora todo mundo ficou estável. Esse oxigênio tem 6 mais os 2 do carbono. Esse oxigênio tem os 6 mais os 2 do carbono. E o carbono tem os 4 dele, que ele já tinha, mais 2 de cada oxigênio, 8. O elétron que está sendo compartilhado aqui, ó, ele é tanto desse oxigênio quanto desse carbono. É a mesma coisa aqui. Tá? Então, quem está sendo compartilhado, ele é dos dois ao mesmo tempo. Por isso que ninguém perde e ninguém ganha, né? Eles compartilham. Então, agora todo mundo ficou estável, eu vou fazer a fórmula estrutural plana. Copio na sequência que tiver aqui, né, os meus átomos, então oxigênio, carbono e oxigênio. E agora eu não vou representar os elétrons não ligantes aqui, os que sobraram. Então, esses daqui do oxigênio não participaram da ligação, então eu não vou representar na fórmula estrutural plana. Eu só vou representar os elétrons compartilhados. Então, aqui quantos pares eu tenho? 1, 2. Então, eu coloco 2 tracinhos. Aqui também eu tenho 2 pares de elétrons compartilhados, 2 duplas, 2 tracinhos. Então, para cada dupla de elétrons, 1 tracinho. Ok? E aqui eu coloquei mais exemplos.
Lembra que eu falei para vocês que o hidrogênio ele fica estável com 2 elétrons? Então, o H2 eu tenho 2 átomos de hidrogênio na minha molécula, então essa aqui é a fórmula molecular. Como eu vou montar a fórmula de Lewis? Se eu tenho 2 hidrogênios, eu vou colocar um de cada lado. Aí eu olho lá na tabela, o hidrogênio está na 1A, então ele tem um elétron na última camada. Então eu coloco um elétron para cada hidrogênio. E aí esse hidrogênio precisa de 2 e esse também, então eles compartilham esse par de elétrons, tá vendo? E aí, então, esse hidrogênio vai ter 2 elétrons e esse aqui também 2 elétrons. Os dois estão estáveis, acabou a ligação. Então, o hidrogênio fica estável com 2 elétrons. Quantas ligações eles fizeram aqui? Uma. Tem uma ligação simples, então um tracinho, uma ligação simples. Cl2, eu tenho 2 cloros aqui só, coloco um cloro de cada lado. O cloro está na família 7A. Então, ele tem 7 elétrons, cada cloro 7 elétrons. Para 8, falta quanto? Um só. Então, eles compartilham um par de elétrons e pronto. Já ficam estáveis. Tinha 7 mais um desse 8. Esse aqui também tinha 7 mais um desse 8. Compartilhou um par aqui, um tracinho, uma ligação simples. O O2, eu tenho 2 oxigênios na minha molécula. Coloco um de cada lado. O oxigênio está na família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, eu coloco 6 em cada átomo. 6 nesse átomo de oxigênio, 6 nesse. Para 8, faltam 2. Cada um vai precisar de 2. Então, eles compartilham 2 pares de elétrons. Então, esse átomo de oxigênio aqui tem os 6 mais os 2 desse, e esse os 6 mais os 2 desse. Eles compartilharam 2 pares, então colocam 2 traços aqui, certo? E aí, eles fazem uma ligação dupla. O N2, ele está na família 5A. Estão vendo que eu estou falando familiar do grupo A? Porque pela família eu consigo saber o número de elétrons na última camada. Então, 1A, 1 elétron, 2A, 2 elétrons. Lembra que o grupo A é o grupo da extremidade da tabela, certo? Então, nitrogênio está na família 5A. Então, ele tem 5 elétrons, cada um. Tem 2 nitrogênios aqui, coloca um do lado do outro. Para 8, falta 3. Então, eles vão compartilhar 3 pares de elétrons. 3 pares de elétrons. E aí, então, eles vão fazer uma ligação tripla, né? Uma tripla. H2O. Eu tenho 2 hidrogênios aqui e um oxigênio. Quem vai no meio? Então, vamos lá. O hidrogênio, ele vai fazer uma ligação só, não é? Porque ele só tem um elétron. E aí ele vai fazer ele só pode compartilhar esse elétron. Então, ele só faz uma ligação para adquirir 2 elétrons na única camada que ele tem, né? Que ele é exceção. Igual aqui, né? E o oxigênio está na família 6A, ele precisa fazer 2 ligações para adquirir estabilidade. Como o oxigênio está em menor quantidade e faz mais ligações, ele vai no meio. O hidrogênio nunca vai poder ir no meio porque ele só faz uma ligação, né? Ele vai atrapalhar, então ele fica sempre na extremidade, lembra disso. Então, aqui eu coloco o oxigênio, se ele está na família 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada, e coloco os 2 hidrogênios aqui, um do lado do outro, né? Aqui, ó, ele colocou nessa forma angular aqui, por um motivo, depois a gente vai ver, tá? Que é a geometria da molécula, então ela fica organizada de uma forma determinada no espaço. E aí, a molécula de água, ela tem essa angulação porque esses elétrons aqui que não estão compartilhados, eles empurram essa ligação para baixo porque eles têm repulsão, grande repulsão aqui entre eles, tá? Mas isso a gente vai ver nas aulas seguintes, na aula de geometria molecular. Então, você poderia colocar um hidrogênio de cada lado aqui da forma linear, como lá a gente colocou no CO2, tá? Só para a gente representar. Então, um hidrogênio de cada lado, e aí cada hidrogênio tem um elétron. Então, resolve o problema de fora para dentro. Esse hidrogênio precisa compartilhar um par de elétrons para ficar estável. Então, eu compartilho um elétron do oxigênio e um do hidrogênio. Aqui o par, e o hidrogênio já ficou estável. E o oxigênio ficou estável? 6 mais um desse, 7. Ainda não. Então, ele faz a ligação aqui com outro hidrogênio, e aí sim ele vai adquirir estabilidade. Então, ele tinha 6 mais um de cada hidrogênio, 7, 8. E cada hidrogênio ficou com 2, porque o hidrogênio é exceção, fica estável com 2 elétrons. 2 pares de elétrons compartilhados, um com cada hidrogênio, então um tracinho com cada hidrogênio. E aí ele faz uma ligação, 2 ligações simples, certo? NH3,
o NH3 tem um átomo de nitrogênio na molécula e 3 hidrogênios. O hidrogênio nunca vai no meio, então põe o nitrogênio e distribui os 3 hidrogênios em torno do nitrogênio. Nitrogênio está na família 5A, então tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. E cada hidrogênio tem um elétron só. Cada hidrogênio vai precisar fazer uma ligação para ficar estável. E o nitrogênio, de 5 para 8, faltam 3. Vai precisar fazer 3 ligações. Então, é só ele compartilhar um par com cada hidrogênio e ele já ficou estável. Então, ele faz 3 ligações simples, né? 3 pares de elétrons compartilhados, 3 ligações simples. CH4. De novo, hidrogênio nunca vai no meio, então carbono no centro, os 4 hidrogênios ao redor do carbono. Cada hidrogênio tem um elétron e o carbono está na 4A, então ele tem 4 elétrons. O carbono vai precisar fazer 4 ligações e o hidrogênio, cada um faz uma ligação. Então, ele vai fazer 4 ligações simples. HCN, aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho carbono e aqui eu tenho nitrogênio. O hidrogênio nunca vai no meio. Quem vai no meio agora, o carbono ou o nitrogênio? Se os dois têm a mesma quantidade, né? Eu tenho um carbono e um nitrogênio. O carbono, ele faz 4 ligações, a gente acabou de ver aqui, né? Ele está na família 4A, 4 elétrons, 4 para 8, falta mais 4. E o nitrogênio, ele vai fazer 3 só, certo? Então, quem vai no meio é o que fizer mais ligações, é o carbono. Então, põe o carbono no meio com 4 elétrons e o hidrogênio de um lado, o nitrogênio de outro. Com esse hidrogênio aqui, o carbono vai fazer uma ligação só, porque o hidrogênio só precisa de um elétron. E o nitrogênio precisa fazer 3 ligações. O carbono não precisa fazer 4 no total, ele já fez uma aqui, então falta mais 3. Então, dá certinho, ó. Ele compartilha os 3 elétrons com o nitrogênio aqui, que estava faltando. Então, agora ele fez uma ligação tripla com o nitrogênio e uma simples com o hidrogênio. 3 pares, né? 3 tracinhos. CH2O. Hidrogênio nunca vai no meio, né? Entre oxigênio e carbono. O oxigênio está na família 6A, para 8 faltam 2 e o carbono faz 4 ligações. Então, o carbono vai no meio e aí eu distribuo 2 hidrogênios e um oxigênio ao redor desse carbono. Com cada hidrogênio, o carbono faz uma ligação e as duas que faltam aqui, ele faz com o oxigênio para completar 4. E o oxigênio também precisa de 2. Então, ele vai fazer 2 ligações simples e uma dupla. Então, até agora a gente viu, né, que os elétrons eram compartilhados aos pares e cada par era composto por um elétron de cada átomo. Agora a gente vai ver a segunda opção, que é quando um átomo compartilha o par de elétrons sem necessitar do elétron do outro átomo. Antigamente, essa ligação era chamada de coordenada dativa. Então, vamos lá. Tem a molécula de SO2 aqui, tem um enxofre e 2 oxigênios, tá? Tanto o enxofre quanto o oxigênio estão na família 6A. Então, eles têm 6 elétrons cada um. Para completar 8, cada um vai precisar de 2 elétrons. Então, como eles fazem a mesma quantidade de ligação, vou colocar no centro quem tiver em menor quantidade. Então, enxofre no centro, um oxigênio de cada lado, já que eu tenho 2 oxigênios. Cada oxigênio tem 6 elétrons e o enxofre também 6 elétrons. Distribuo. Esse oxigênio aqui tem 6. Para 8, precisa de mais 2. E o enxofre também. Então, eu compartilho 2 pares de elétrons. Então, esses 2 elétrons é do oxigênio e esses 2 do enxofre, certo? Lembra que eu falei sempre para ficar atento ao átomo central, para ver se ele já está estável? Então, aqui ele já está estável, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas esse oxigênio ainda precisa fazer ligação. E ele precisa de 2 elétrons. Então, ao invés de pegar um elétron emprestado do oxigênio, eu compartilho o par todo de elétrons do enxofre com o oxigênio, sem pegar nada em troca, tá? Cuidado, verifica se o átomo central está estável, porque se você compartilhar mais 2 pares de elétrons igual você fez aqui, ó, pegar emprestado do oxigênio, o que vai acontecer é que o enxofre vai ultrapassar o octeto, tá? Então, esse aqui é o plano B. Quando o átomo central já estiver estável, mas tiver algum átomo ainda necessitando de elétrons, eu posso compartilhar o par
de elétrons do átomo central com o outro, sem pegar nada em troca. Bom, aqui eu compartilhei um par de elétrons, então uma ligação simples. Aqui 2 pares de elétrons, então uma ligação dupla. O SO3 vai acontecer a mesma coisa, né? Então, um enxofre no centro e agora eu tenho 3 oxigênios. 1, 2, 3. Com esse oxigênio eu faço a dupla ligação normalmente, pegando um elétron de cada átomo. Mas esses dois aqui ainda precisam de elétrons, no entanto, esse enxofre já está estável, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí ele compartilha o par de elétrons com esse oxigênio e o outro com o outro oxigênio, já que ele não precisa mais de elétrons, tá? E agora todo mundo ficou estável, né? Ó, oxigênio 6, mais 2 aqui compartilhado 8, 6 mais 2 compartilhados 8, e o enxofre, o 6 mais os 2 aqui, 8. E esse aqui também, né? 6 elétrons que ele tinha, mais 2, 8. Um par de elétron compartilhado, uma ligação simples. Um par de elétron compartilhado, uma ligação simples. 2 pares, uma ligação dupla. Aqui no CO, então, só tem 2 átomos, um carbono e um oxigênio. Coloca um do lado do outro. O carbono está na família 4A, ele vai precisar de 4 elétrons. E o oxigênio na família 6A, ele tem 6 elétrons, vai precisar de mais 2. Então, o átomo de carbono 1, 2, 3, 4 precisa de mais 4 para 8. E o oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6 precisa de mais 2 para 8. Então, comece do oxigênio aqui. O oxigênio precisa de 2 elétrons, então vou fazer uma dupla ligação aqui com o carbono. Então, agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o oxigênio está estável. O carbono ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele precisa de mais 2, então o carbono precisa de mais 2. O oxigênio já está estável, então ele compartilha o par de elétrons dele sem pegar nada em troca, ó. Tá? E aí fica certo, né? O oxigênio 6, 7, 8 e o carbono 4, 5, 6, 7, 8. Esse não deixa de ser do oxigênio, tá? Continua sendo dele e do carbono. A única diferença aqui é que ele não pegou nada em troca, igual aqui nessas duas ligações. E aí, 3 pares de elétrons, então uma ligação tripla entre carbono e oxigênio. E agora a gente vem com as exceções. Então, as que vocês devem lembrar que cai no vestibular, né, que é cobrado, é do berílio e do boro. Quando ligados ao flúor, né, eles se estabilizam com menos de 3 elétrons. Então, o berílio fica estável com 4 elétrons, né? Então, ele faz 2 ligações. E o boro fica estável com 6 elétrons. Então, veja, ó, o flúor está na 7A, então ele tem 7 elétrons, ele só precisa fazer uma ligação, tá? Para ficar estável. O berílio está na 2A, tá? Então, ele com mais 2 elétrons, um de cada flúor, ele fica com 4 e se estabiliza. E o boro com 6 se estabiliza. Então, eles se estabilizam com menos de 8 elétrons. Então, o BF2 e o BF3. E o fósforo, ele tem a capacidade de ultrapassar o octeto, então ele pode se estabilizar com mais de 8 elétrons. Por exemplo, o PCl5 aqui, ou então o enxofre também, tá? O SF6. Então, o enxofre está na família 8A, ele tem 9, 10, 11, 12, 13, 14 elétrons aqui, então ele ultrapassou. E o fósforo está na 5, né, lá na família do nitrogênio, 5A, e agora ele ficou com 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Então, o PCl5, né, o fósforo e o enxofre, eles têm a capacidade de ultrapassar o octeto, ok? Nossa aula termina por aqui e na semana que vem a gente vai falar sobre alotropia. Beijos para vocês e bons estudos!